Instagram não fica gravado, né? Então, o que acontece? É difícil, assim, não é difícil, mas são poucos os membros da igreja que a gente vê aqui domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, EBD após EBD. Há uma alternância. Então, quem vem no domingo, no outro não vem. Aí, dia de ceia, no primeiro domingo do mês, a igreja está mais cheia. Depois, no segundo domingo, já diminui a frequência. E a frequência da igreja não é tudo na vida espiritual. A vida espiritual tem vários aspectos e nós vamos tratar disso hoje. Mas a frequência dos cultos é um termômetro de como está a constância na vida espiritual da igreja. Porque o crente que é constante na sua vida espiritual, que cresce na sua vida espiritual, ele não vê a hora de chegar o domingo para estar no culto. E se, meu irmão, minha irmã, nós não tivermos esse desejo de chegar a hora do culto para nós estarmos juntos louvando a Deus, se isso não arder no nosso coração, está faltando alguma coisa. Precisa ser trabalhado isso espiritualmente. Porque também há igrejas que são muito lotadas, mas a vida cristã não reflete a quantidade de gente no culto. Porque tem pessoas que vão no culto e dependem só do culto para o seu relacionamento com Deus, especialmente nos lugares em que os cultos são mais emocionais. E as pessoas se acostumam com a emoção do culto. Só que a emoção do culto acaba quando o culto acaba. E na segunda-feira a vida espiritual nossa continua. Então, o que Deus colocou no meu coração nesta noite, irmãos, que cada um de nós que estamos aqui ou estamos ouvindo essa mensagem, examinemos a nós mesmos com toda sinceridade diante de Deus e que a gente possa identificar o que precisa ser trabalhado no nosso coração diante do Senhor, para que a nossa vida espiritual não seja rasa, não seja superficial, mas que de fato a nossa vida espiritual seja intensa, seja profunda no nosso relacionamento com Deus. E que isso venha se refletir na nossa família, que venha se refletir com as pessoas com quem convivemos no dia a dia, se refletir na atuação da nossa igreja local. Porque, meus irmãos, a gente percebe que há falta de constância em vários aspectos da igreja, mas eu vou deixar para falar depois sobre a questão do serviço cristão, por exemplo. Precisamos de mais gente disposta a estar aqui louvando a Deus. Louvor hoje foi uma bênção, mas só estava a irmã Osmar e a irmã Gisele aqui. E a irmã Bia, que é do louvor, está aqui, mas ela precisou ficar lá em cima, porque não tinha ninguém no som e na imagem. Então, isso reflete, meus irmãos, a falta de constância, de profundidade na vida espiritual. Porque isso vai se refletir no serviço. Mas o serviço é o último aspecto que eu quero falar nesta noite. Para que nós sejamos constantes e abundantes no serviço do Senhor, tem alguns passos para chegarmos lá. E é sobre isso que eu vou falar nessa noite, com a ajuda do Senhor. Vamos orar, irmãos. Deus e Pai, nós pedimos a atuação do Teu Santo Espírito no nosso coração nesta noite. Que não seja eu a falar, ó Deus, mas que seja a Tua palavra. Que o Teu Espírito, ó Deus, conduza esses momentos de reflexão, para que a Tua palavra venha trazer transformação na nossa vida, trazer avivamento, reavivamento no nosso coração diante de Ti. Oramos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, para que haja constância na vida espiritual e, consequentemente, crescimento, porque não tem crescimento
academia para que os músculos dele cresçam. Desde que ele faça isso sem usar artifícios, outros de remédio para isso. Mas ele precisa todo dia estar lá. Tem que ter uma disciplina. E constante. Para a nossa vida espiritual crescer, nós precisamos dessa constância também, irmãos. E começa pela palavra de Deus. Porque a fé, a vida espiritual, ela é baseada, ela é calcada na palavra de Deus. E ninguém será constante, abundante na sua vida espiritual se não buscar isso aqui, meus irmãos. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 3, verso 16. A gente vai conseguir pôr lá para a gente. Vamos ler, irmãos? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instrua e aconselhe-se mutuamente em sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão. Deixa o texto, irmão, por favor. Que a palavra de Cristo habite um pouquinho no nosso coração. É isso que está dizendo, irmãos? Habite ricamente. Então, a vida espiritual, para que seja constante e crescente, nós precisamos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus habite em nós. Não é só ouvir, não é só ler, mas é habitar, é fazer morada. E a pergunta aqui é: qual é o espaço, meu irmão e irmã, que tem no seu coração para a palavra de Deus morar? É um cômodo grande? É o principal cômodo da casa? Deveria ser. Ou ela está ali atrás da porta, ou ela está ali escondida numa gaveta na cômoda. Você só vai pegar a Bíblia para ver no culto à noite. Agora nem isso se faz, porque a gente tem os meios eletrônicos. Então, meus irmãos, se contentar com migalhas da palavra de Deus não é a palavra de Deus habitar ricamente em nosso coração. E aqui eu faço uma pergunta para os irmãos e para mim também. Qual tem sido a minha constância na leitura, na meditação da palavra de Deus? Quantas vezes você pegou a sua Bíblia para ler nessa semana? Quanto tempo você dedicou para a leitura, para a meditação da palavra de Deus nessa semana? Comparado ao tempo que você ficou no celular, vendo aqueles videozinhos curtos, quanto tempo você dedicou à palavra de Deus? Às vezes, irmãos, o que habita ricamente no nosso coração são esses videozinhos curtos que a gente para ver no Instagram, no YouTube ou no Facebook, qualquer um tem. E aquilo ali você fica, e você olha 100 videozinhos daquilo lá. Quando você vê, passou mais de 1 hora, 2 horas, 3 horas, e você termina aquilo e sabe o que tem no seu coração? Nada. Seu coração está habitado ricamente de nada, de um vazio. Isso quando não está habitado ricamente de porcaria. Porque muito do que a gente vê na internet é porcaria. E está roubando o espaço que deveria ser dedicado à palavra de Deus. Roubando o tempo que nós deveríamos ter de comunhão com Deus. Essa é uma realidade, irmãos. É por isso que há inconstância. E é por isso que há frieza espiritual. E é por isso que o relacionamento... E eu só citei a internet, fora outras coisas. Tem Netflix, tem televisão, tecnologia é uma bênção, meus irmãos, se a gente souber usar, mas infelizmente
as pessoas não sabem usar. E ficam vazias da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser habitada ricamente em nós. Olha o que o texto diz. Habitando a palavra de Deus ricamente em nós, nós vamos ter condições de nos instruir e nos aconselhar mutuamente com sabedoria. Como que nós vamos nos aconselhar, meus irmãos, uns aos outros com sabedoria, se a gente não tem a sabedoria, se a gente não busca a sabedoria? Aí o que acontece? Meu irmão está mal, meu irmão está em pecado, ou está sofrendo, e eu não tenho condições de chegar e aconselhá-lo e ajudá-lo. Eu estou mal, não estou me sentindo bem, estou fraquejando na fé, e não tenho um irmão que vem e me ajude a sair dessa situação. Porque falta sabedoria, falta substância, e essa substância vem da palavra de Deus. E Paulo, falando aos Colossenses, fala, que na sequência a gente vai ter inspiração, meus irmãos, para cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, se não for na palavra de Deus. Então, há um chamado, meus irmãos, para nós nesse tempo, em que a vida espiritual tem sido colocada em segundo plano, de nós sermos mais constantes, começando pela palavra de Deus. E se nós sairmos daqui, nesta noite, meus irmãos, com um propósito firme de sermos mais constantes na leitura, na prática, no conhecimento, na meditação da palavra de Deus, esta mensagem terá alcançado seu objetivo, porque tudo começa aqui. Mas além da palavra de Deus habitar ricamente em nós também precisamos ter uma vida constante de oração. Abra, por favor, 1 Tessalonicenses 5,17. Talvez o segundo versículo menor da palavra de Deus. O que está escrito lá, irmãos? Orem sem cessar. Mais uma vez? Orem sem cessar. Não para de orar. Não vamos parar de orar. A oração, meus irmãos, essa constância na oração, isso significa sem cessar. Não significa que nós vamos orar 24 horas por dia, mas significa que a palavra, que a oração vai fazer parte importante da nossa vida. E a oração, no sentido mais amplo dessa palavra, meus irmãos, que muitas pessoas só oram quando está precisando de alguma coisa. Ficou doente, ficou desempregado, está com problema no relacionamento, seja qual for a situação, problema financeiro, aí para pedir para Deus, Senhor, eu preciso disso. Mas a vida espiritual, é claro que nós precisamos pedir as coisas a Deus, meus irmãos, mas a nossa vida de oração, aquilo que a gente pede, é só uma parte da nossa oração. Na oração nós louvamos a Deus, glorificamos o nome dEle. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Declaramos a santidade de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, a onipotência, a onisciência, a onipresença de Deus, a misericórdia dEle, a graça dEle. Oração é isso, é meditarmos e tributarmos a Deus gratidão por tudo que Ele é. Oração a Deus é autoexame, meus irmãos. É diante de Deus, tendo a palavra de Deus habitado em nós ricamente, nós olharmos para a palavra de Deus, olharmos para o nosso coração, olharmos para a nossa vida e refletirmos se não há necessidade de mudança. E a oração
oração deve ser: Senhor, muda em mim aquilo que precisa ser mudado. É uma oração de coragem, meus irmãos. A gente não costuma fazer essa oração, não. A gente quer muito falar para Deus o que a gente quer, mas a gente não costuma perguntar para Deus o que Ele quer. E a oração é para isso também. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor quer de mim que eu vá ao culto uma vez por mês, domingo sim, domingo não? O Senhor quer que eu leia a palavra de Deus uma vez por semana? O Senhor quer que eu ore de vez em quando eu estou passando por alguma necessidade? É isso que o Senhor quer? E certamente, meus irmãos, com toda sinceridade, nós perguntarmos para Deus o que Ele quer de nós, Ele vai dizer. Só que aí precisa ter disposição no nosso coração para obedecer. Porque não adianta saber o que Deus quer se nós não colocamos em prática. E é na oração e na palavra que o nosso coração vai ser moldado para que a gente seja constante e crescente na obra de Deus, no relacionamento com Deus. Perceba, meus irmãos, que nós temos nos contentado com muito pouco. Muito pouco. Temos orado muito pouco, temos lido a Bíblia muito pouco. Hoje a gente procura os textos bíblicos, meus irmãos, na internet. Mas se eu perguntar para muitos crentes assim: olha, procure o livro de Obadias. Onde está o livro de Obadias? Sem olhar no índice. No Testamento, nos profetas menores, a gente aprendia isso. No início da nossa vida cristã. Por quê? Porque a gente ia para a escola bíblica dominical. A gente aprendia, tinha sede de aprender a palavra de Deus. Não só de saber onde os livros estavam, mas quem eram as pessoas relatadas na Bíblia, quais eram os princípios, a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje não tem mais isso, meus irmãos. Quantos alunos tinha hoje na EBD, Roberto deu aula? 4. Para vergonha nossa, meus irmãos, vergonha nossa. 4 alunos da escola bíblica dominical hoje. Isso é uma vergonha para nós. E os 4 professores? Os 4 que dão aula na EBD. Vergonhoso, irmãos, é vergonhoso para a nossa igreja. Mas a gente tem que tratar esse assunto. A gente tem que tratar isso. 4 pessoas na escola bíblica de manhã dominical. No culto da manhã, tinha umas 12 pessoas. Dessas 12, 4 ficaram no EBD. Então, meus irmãos, essa é a nossa realidade. E aí, o que vamos fazer com isso? Vamos ficar, permanecer nisso? Vamos permanecer nisso? Próximo texto está em Hebreus, capítulo 10, verso 25. Quero ler junto com os irmãos também esse texto. Hebreus 10, 25. Agora, então nós falamos da palavra, falamos da oração e agora vamos falar da frequência dos cultos. Está apagando, mas eu vou ler aqui. Vamos lá? Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que os dias se aproximam. Vamos 26 também, por favor. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Não é um assunto nosso, mas isso é sério também. Voltamos ao verso 25. Então vamos lá. Eu tenho a impressão que o autor da carta aos Hebreus escreveria assim: não deixemos
como é costume de muitos. Ele escreveria hoje para nós, e não de alguns. Porque a nossa realidade é que muitos, irmãos, não têm tido a frequência dos cultos nas nossas reuniões de comunhão como poderiam ter. Eu não estou nem dizendo, irmãos, da pessoa que não vem no culto porque realmente não pode. Nós temos irmãos que trabalham aos domingos, que por causa do trabalho não conseguem vir aos cultos de quarta-feira. Mas eu estou dizendo das pessoas que não vêm aos cultos por qualquer motivo que não seja realmente um motivo. Tem motivo e tem desculpa. Esfarrapada. Desculpem, meus irmãos, falar dessa maneira, mas é necessário. Tudo é uma desculpa para não vir ao culto. É uma festa de aniversário, é um jogo de futebol, cansaço. E é claro, meus irmãos, que ninguém vai para o inferno porque, estando muito cansado, não conseguiu ver o culto. Mas quando isso se torna uma constância, quando qualquer coisa é desculpa para não estarmos juntos, isso se torna um problema, porque nós vamos nos acostumando com isso. Eu frequento todos os cultos, mas aí eu começo a falar, sabe uma coisa? Eu vou tirar um domingo por mês para eu não fazer nada. Vou passear, vou fazer alguma outra coisa. E aí você faz isso e sente falta. Poxa, senti falta, eu não fui sentir falta. Mas se você permanece, daqui a pouco você vai faltar 2 domingos por mês. E aí já não vai fazer tanta falta assim. E se isso for no crescente, o que vai acontecer? A pessoa vai falar, nossa, faz 2 meses que eu não vou na igreja, preciso ir lá. Mas 2 meses que eu não participo da ceia, eu vou lá na ceia. Os pilares de uma vida cristã saudável são a palavra de Deus, a oração e a comunhão com os santos. Por isso que eu estou falando dessas 3 coisas. A pessoa que lê pouco a palavra, ou ora pouco, ou está pouco com seus irmãos, sabe o que acontece? Não é que Deus vai castigar, mas vai ter consequências. Vai ter consequências. Quando vier a luta, a tribulação, a doença, os problemas que fazem parte da nossa vida, as pessoas que estão na superficialidade do relacionamento com Deus vão ter mais dificuldade, vão sofrer mais, vão desistir, vão blasfemar contra Deus. É triste, às vezes a gente vê um crente, e às vezes de muito tempo dentro da igreja, quando acontece alguma coisa, fala, Deus esqueceu de mim, Deus não ouve as minhas orações. Como é que Deus deixou acontecer isso? Já ouviram isso, irmãos? Às vezes pessoas antigas, não, como que Deus permitiu isso acontecer? A pessoa que fala essas coisas é porque está na superficialidade do relacionamento com Deus. Porque uma pessoa que está com dificuldade, que tem relacionamento íntimo com Deus, ela não vai blasfemar contra Deus, mas ela vai buscar força de Deus. Quem é que pode nos ajudar no meio da luta, da dificuldade? É Deus. E aí eu vou me rebelar contra Deus, vou falar contra Deus, vou criticar Deus. E é isso que as pessoas fazem quando não estão constantemente na fé. Então, meus irmãos, vamos, assim, com muita seriedade,
pensar acerca dessas coisas da nossa vida, cada um na sua própria vida. Não é para contar para a vida do irmão, não. Mas é cada um na sua própria vida, diante de Deus, com sinceridade. O que é que eu estou fazendo com a minha vida espiritual? Meus irmãos, tudo isso depende da nossa motivação e das nossas prioridades. Qual é a motivação para eu ler a palavra de Deus? Qual é a minha motivação para orar? Qual é a minha motivação para estar com Deus? Por que os irmãos estão aqui hoje? Por que os irmãos estão aqui hoje? Qual é a sua motivação? Se não for a glória de Deus, se não for para cultuar Deus, qualquer outra coisa está errada. Tem gente que fala assim: eu vou para o culto para buscar minha bênção. Né? Como se aqui fosse um supermercado, tivesse assim, mas eu vou lá buscar mim. Então, a bênção nós recebemos de Deus em qualquer lugar, não precisa vir no culto para isso. Deus conhece as nossas necessidades, e a palavra diz que até mesmo antes de a gente falar, Deus conhece a nossa necessidade, conhece o nosso coração. Então, é uma bênção estarmos no culto, mas o culto não é para buscar bênção. Estarmos aqui no culto não é para nós recebermos, ainda que a gente recebe o recado de Deus através da pregação da palavra, a gente recebe o sentimento e a convicção da presença de Deus enquanto nós estamos louvando a Ele. Nós somos abençoados, mas a motivação para nós virmos ao culto não é para receber, é para entregar a nossa adoração, nosso louvor, a nossa reflexão na palavra ao Senhor. Isso é a motivação do culto. Se a sua motivação não é essa, meu irmão, minha irmã, não deixe de vir ao culto, tá? Muda a motivação, conserta a motivação, continua bem, conserta a motivação. E muitas pessoas não têm vontade de vir ao culto porque quando vem com a motivação errada. Pessoas que vêm para o culto e falam assim: o louvor hoje não estava bom, o louvor hoje desafinou, deu problema no som, fez aquele barulho de microfonia. Não gostei do louvor hoje, não. O problema é seu, o louvor não é para você, o louvor é para Deus. Quando nós louvamos a Deus aqui, não é para nós recebermos louvor, é para Deus receber o louvor. E se quem estiver louvando a Deus estiver com sinceridade no coração, Deus está pouco se importando com a microfonia do microfone ou com a desafinado de quem cantou ou de quem tocou. É claro, a gente tenta fazer o melhor para Deus. Mas essas coisas que são internas é o que menos importa para Deus. O que foi que Deus falou para a mulher samaritana? Que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus sabe se quem está aqui está adorando Ele em espírito e em verdade, ou está aqui para analisar a qualidade do culto, a qualidade da pregação. Meus irmãos, a palavra de Deus é viva e quando ela é pregada, ela fala se nós estivermos com o coração aberto. Não importa se o pastor é animado, fala alto, se ele fala baixo, se ele usa palavras difíceis ou se ele erra no português. A gente tenta fazer o melhor para Deus, mas quem tiver com o coração aberto, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela vai falar no coração. Se você veio para ouvir a palavra, você vai ouvir a palavra. Pouco importa quem pregou. Então a motivação é tudo, meus irmãos. Para Deus é tudo. A gente pode fazer grandes coisas com a motivação errada. Mas Deus quer sinceridade de nós. A
gente o adora em espírito e verdade, que a gente dê a Ele o primeiro lugar na nossa vida. E agora eu quero falar um pouco de prioridade. Porque são duas coisas importantes na constância da vida cristã. É a motivação correta e a prioridade. Que Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E às vezes a gente deixa para depois, amigos. A gente vai empurrando, como se diz no popular, com a barriga, e vai deixando para depois as coisas de Deus. Tem que ser prioridade. Meus irmãos, se nós ao levantarmos de manhã não determinarmos em nosso coração a hora e quanto tempo a gente vai dedicar para ler a palavra de Deus, se a gente deixar para a hora que der, não vai dar. Se a gente não determinar na nossa agenda, no nosso coração, quanto tempo e a hora que eu vou separar para estar aos pés do Senhor em oração, se isso não for prioridade, a gente vai fazer pouco ou nada disso. Nossa vida cristã, meus irmãos, é a coisa mais importante que nós temos para cuidar. Nosso relacionamento com Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Porque todo o resto vai ficar nesse mundo. O que vai conosco para a eternidade é o nosso relacionamento com Deus. E a gente não dá prioridade. Eu digo, meus irmãos, que a medida da prioridade é o tempo. Quanto tempo você dedica? E a qualidade desse tempo que você dedica ao seu relacionamento com Deus vai mostrar a sua prioridade. Uma pessoa pode falar assim: mas Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas e Ele é prioridade na minha vida. Mas se ela não ora, se ela não lê a Bíblia com constância, com substância, isso é uma mentira. A pessoa está enganando a si mesma. E muitas vezes nós nos enganamos. Nós queremos pensar que estamos vivendo na presença de Deus como deveríamos e estamos. O primeiro lugar é o lugar de Deus na nossa vida, não é o segundo. O primeiro lugar. E agora eu quero falar da constância, faz parte da vida cristã, no serviço cristão. Sabe uma coisa que às vezes a gente percebe no culto? Quem está dando prioridade para as pessoas que a gente percebe que estão prestando atenção no que está sendo pregado. Pessoas que ao sair daqui não vai lembrar uma palavra que eu disse. Mas a constância no serviço cristão. Vamos lá, 1 Coríntios 15, 58. Vamos ler juntos, irmãos, lá no telão? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é. Firmes, inabaláveis e abundantes, em algumas traduções constantes. Firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Como nós vamos ser firmes, irmãos, abundantes e inabaláveis na obra do Senhor? Quando nós tivermos uma vida de oração, quando nós lermos a palavra ao ponto de ela habitar ricamente em nós, quando nós estivermos em comunhão com os nossos irmãos, todas as vezes que nós pudermos, sem dar desculpa. Isso tudo vai nos capacitar
capacidade de sermos abundantes na obra do Senhor. Por que falta gente no louvor? Por que falta gente no som? Por que falta gente no departamento infantil? Por que quando nós vamos eleger uma liderança da igreja, no final do ano, a gente tem que ficar suplicando para os irmãos aceitarem o cargo de liderança? Sendo que em alguns anos, alguns cargos ficam vagos. Porque falta profundidade na vida espiritual. A pessoa que lê a Bíblia, a pessoa que constantemente está em oração, que constantemente está em comunhão com o povo de Deus, ela vai estar consciente de que ela precisa trabalhar no reino. E vai fazer isso com alegria, vai dar prioridade para isso. Irmãos, não é quando dá. Quando der, eu vou para o culto. Quando der, eu atuo no meu ministério. Quando der, eu leio a Bíblia. Quando der, eu vou para o culto, para a igreja. Quando der. Isso não é prioridade, não é constância. E é por isso, meus irmãos, que as igrejas sofrem. Uma grande parte de igrejas hoje, meus irmãos, está profissionalizando o serviço da igreja. Eu sei de igrejas aqui próximas da gente que pagam um técnico de som para vir fazer o som durante o culto. Tem igrejas que pagam para os músicos da banda vir tocar. Porque se não pagar, não tem. Está cheio, viu, meus irmãos? Está cheio. Tem igrejas que pagam técnicos de audiovisual, sabe aqueles telões que algumas igrejas têm? Não igual o nosso, né, de projeção, mas são telões mesmo de TV, né? Nada contra a igreja que tem. Mas isso sendo feito por profissionais da área, porque falta gente servir. Daqui a pouco vão estar pagando o professor para a escola bíblica, vai estar pagando o professor para o departamento infantil, vai estar pagando para ir para a rua distribuir folheto. Por quê? Porque nós não estamos dando prioridade e assumindo o papel que é nosso. Trabalhar no reino de Deus. Porque não há constância. Porque não há profundidade na vida espiritual. Porque o crente que é constante na leitura, na palavra, nos cultos, ele vai sentir necessidade de ser útil. Vai ser o propósito dele, da vida dele, servir ao irmão, servir a Deus. Então, quando isso falta, porque está faltando constância e profundidade. Bom, irmãos, essa é a mensagem. Agora, o que nós vamos fazer com essa mensagem? A gente pode sair desse culto e não pensar mais nisso. Continuar do jeito que está. Mas o meu desejo sincero, e é isso que, como pastor, eu conclamo a igreja, especialmente os irmãos que estão aqui. Eu vou ter que pregar isso outras vezes, irmãos, porque, como eu disse, não está todo mundo aqui. Mas se começar com nós que estamos aqui, Deus permitir que hoje nós estejamos aqui. Se nós mudarmos o nosso coração, darmos a prioridade que precisa, se nós estivermos dando, aqueles que estão na condição de dar prioridade, estão trabalhando, estão firmes no Senhor, ore para que você permaneça firme. Agora, se você percebe que algumas dessas áreas da sua vida precisam ser trabalhadas, clame ao Senhor por isso. Clame ao Senhor por isso, em nome de Jesus, meu irmão. A começar de mim. O perigo, às vezes, as pessoas pensam que o pregador vive tudo que ele prega. Não é bem assim, a gente também está na batalha. Então, a começar de mim, vamos nos aprofundar na vida cristã, meus irmãos.
nos incentivemos mutuamente, ainda mais agora que vocês veem que o dia, também que o dia com letra maiúscula ali, que o dia se aproxima. Que dia é esse, meus irmãos? Nós cantamos aqui, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Está se aproximando. Como Ele vai nos encontrar, meus irmãos? Uma vida espiritual, raquítica ou robusta. Não estou falando de perder a salvação, não. Mas que satisfação para Jesus e para nós, se Ele voltar e nós estivermos firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, porque a palavra de Deus tem habitado ricamente em nós, porque nós oramos sem cessar, porque nós não deixamos de congregar como a palavra de Deus diz. Que alegria vai ser para o Senhor e que satisfação vai ser para a gente também, a gente poder oferecer ao Senhor a nossa vida consagrada a Ele. Não nos contentemos com menos do que isso, meus irmãos. Fica aqui essa reflexão, irmãos, e eu vou fazer um momento de oração agora. Porque de nada adianta nós ouvirmos e não acolhermos a palavra de Deus no nosso coração. A gente precisa acolher isso que Deus mandou para nós nesta noite. Com sinceridade. Então eu vou dar um tempo agora. Não sei quanto tempo. Deixa Deus dirigir isso. Mas sobre tudo que você ouviu aqui nesta noite, fale com Deus. Fale com Deus. Especialmente se tem áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas. Deixe o Espírito Santo te guiar nessa reflexão e nesta oração. Depois de um tempinho eu vou orar e aí a gente canta ainda para encerrar. Bom, vamos orar. Sem nos preocuparmos com o tempo, irmãos, em nome de Jesus, nesse momento, todos desliguem o celular, tá bom? Seja você adolescente, jovem, adulto, desligue o celular em nome de Jesus. Se você ouviu pelo menos uma frase da mensagem de hoje, pensa e ora sobre isso. Esse momento útil para isso. Vamos orar a Deus, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor.
Ó Senhor, nós sabemos que o Senhor sonda corações e mentes, ó Pai. E sabemos também que, pelo Teu Espírito, somos tocados no nosso coração e nossa mente. Que o Senhor esteja falando, Deus, conosco nesse momento e durante toda essa semana, Deus, naquilo que nós ouvimos. Não permita, Deus, que a Tua palavra seja perdida pela indiferença nossa, mas que ela seja acolhida em nosso coração, Pai. Que Teu Santo Espírito trabalhe ela ao ponto de o Senhor ver as transformações que o Senhor deseja na nossa vida. Não o que nós queremos, mas aquilo que o Senhor quer. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia dessa igreja. Reaviva, fortalece o povo, Deus. Dá ânimo, dá constância, dá senso de responsabilidade e de prioridade nas coisas espirituais. Desperta, Deus, aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão frios, que sejam tocados pelo Santo Espírito do Senhor. A começar de nós que estamos aqui, ó Deus, mas também daqueles irmãos nossos que não estão aqui e que poderiam estar, poderiam também estar refletindo nessa palavra, mas por fraqueza escolheram não vir. Tem misericórdia, Senhor. Trabalha em nós, cuida de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu separei um hino para nós cantarmos agora, e vai ser na capela, porque não houve tempo de eu ensaiar com o irmão Osmar, e também estamos sem pianistas hoje. O hino 478. Todo crente foi convocado para ser filho de Deus, para sair das trevas e estar na maravilhosa luz de Cristo, e foi convocado também para o trabalho cristão. É o que o hino 408 traz. Vamos ficar de pé? Nós recebamos a palavra de Deus, meus irmãos, nesta noite, como a voz do Senhor nos convocando para uma vida espiritual mais profunda e para uma vida de trabalho no reino dele. Tua voz escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui. Preste atenção na seriedade do que nós vamos cantar agora na segunda estrofe. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que
Obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que nos incentiva e nos move a ouvir e acolher a tua palavra. Nos abençoa no restante desta semana, Pai, nos dando a tua direção, nos suprindo daquilo que é necessário para nós, mas a cada dia nos conscientizando acerca do que nós ouvimos hoje. Que de fato o Senhor seja a nossa prioridade. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com o povo de Deus aqui reunido, espalhado no mundo, hoje e sempre. Amém. Se o pessoal do som puder, pode aceitar colocar uma música, se tiver fácil, mas faça uma oração.